Gênesis 14, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. Gênesis 14, de 1 a 17, nos diz assim: Sucedeu naquele tempo que An-Rafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elasar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zunzins em An, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até Elparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Leão, contra Tidal, rei de Goim, contra An-Rafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elasar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Vamos orar? Pai amado e bendito, nós te bendizemos nesse momento, Pai, porque temos o privilégio de mais uma vez te cultuar neste dia, o dia do Senhor. Eu quero te pedir, meu Deus, que o teu Espírito Santo abra o coração, o entendimento de cada um que está aqui nesta noite. Que o Senhor dê, Pai, o teu alimento, que o Senhor edifique estas almas, ó Deus. Que eles saiam daqui, Senhor Deus, cheios da tua palavra, Senhor Deus. Ó Pai, eu clamo a ti por isso, a todos esses meus irmãos que aqui estão e a todos a quem esta mensagem chegar. Em nome de Jesus. Amém. Os reis são figuras impressionantes. Todo o luxo, a pompa,
a riqueza, a autoridade de um rei fazem as outras pessoas parecerem inferiores e os reis superiores aos demais. Não se pode comparar um presidente da República com um rei, e nem se comparar um rei de hoje em dia com os reis da antiguidade. Os reis antigos, meus irmãos, eles eram soberanos, eram homens que muitas vezes saíam para as guerras, para as batalhas, junto com os seus exércitos. Eles eram guerreiros, conquistadores. E o rei mais famoso do Antigo Testamento foi Davi. Davi, que na sua juventude era um pastor de ovelhas, foi escolhido por Deus para ser o novo rei de Israel. E Davi, ainda jovem, ele enfrentou e matou Golias, um gigante com 3 metros de altura. Depois, então, Davi passou a fazer parte do exército do rei Saul. E Davi, então, se tornou o seu mais letal soldado. Davi era o soldado que mais matava inimigos. E isso provocou a inveja, o ciúme no rei Saul, que passou a perseguir Davi. E enquanto Davi era perseguido, Davi ele formou um exército. E depois que Davi assumiu o seu trono, esse se tornou o exército real. E mesmo depois que Davi já era rei, Davi ele saía com seus soldados para as batalhas, para as guerras. E o principal antepassado de Davi foi Abraão. Abraão não era rei. Apesar de ser muito rico, Abraão não era rei. Abraão era um nômade, era um peregrino. Ele não tinha nem mesmo casa, muito menos uma casa como a casa que Davi morava, uma casa de cedros, um palácio. Mas Abraão, ele habitava em tendas. E a gente tem visto, meus irmãos, a vida de Abraão aqui no livro de Gênesis. Nós temos acompanhado, não somente a vida de Abraão, mas todo o livro de Gênesis, toda a exposição bíblica no livro de Gênesis, já há alguns domingos. E nós vimos que Deus escolheu Abraão do meio de um povo idólatra. Deus, ele prometeu a Abraão um filho, e que através desse filho viria uma grande nação. Abraão, ele foi um nômade, ele vinha com sua esposa, acompanhado do seu sobrinho Ló. E no domingo retrasado, meus irmãos, quando nós vimos o capítulo 13 de Gênesis, nós vimos que Abraão e Ló eram tão ricos, mas tão ricos, que a terra não comportava os rebanhos que eles tinham. Era muito gado. Isso provocou um desentendimento, uma briga entre os pastores de ovelhas de Abraão e os pastores de Ló. Então Abraão chamou o seu sobrinho Ló e lhe fez uma proposta. Ele disse o seguinte: olha, escolhe você para onde você quer ir. Para o lado que você for, eu vou para o lado contrário. Tem bastante terra para a gente não ficar junto e para a gente não brigar. E você se lembra que Abraão, ele fez isso porque ele era um pacificador, era um homem de paz. E Ló, você se lembra, Ló então, ele cobiçou as campinas do Jordão, um lugar fértil, um lugar bem regado, com água, um lugar bonito, verde, que tinha grandes cidades, tinha a grande cidade de Sodoma. Mas nós lemos, meus irmãos, que os homens de Sodoma eram homens maus. E aí nós chegamos no capítulo 14. E no capítulo 14, nós vamos ver um Abraão, ou Abrão, que era o seu nome ainda, sob uma perspectiva diferente. Enquanto nos capítulos 12 e 13, Abrão era um peregrino, Abrão colocou a sua mulher em perigo lá no Egito, lembra? Quando ele mentiu, disse a Faraó que Sara era sua esposa, colocando ela em perigo. Nós vamos ver aqui no capítulo 14
um homem diferente. Abraão aqui é retratado como um rei que monta um exército e sai para a guerra. Aliás, meus irmãos, essa palavra, a palavra rei, é a palavra mais comum aqui no capítulo 14. Ela ocorre 28 vezes. Abraão não é rei, não foi um rei, mas aqui ele agiu como um rei. E ao se comportar como um rei, Abraão ele apontou para o Rei dos Reis, o Rei da Glória, que é Jesus Cristo. E nós vemos aqui, meus irmãos, duas atitudes de Abraão, né? Um súdito do rei que se comportou como rei. E a primeira foi a sua coragem. O que estava acontecendo aqui? Eu não vou ler novamente do versículo 1 até o versículo 11. Nós vimos vários nomes aqui. 4 reis do Oriente, reis pagãos. O líder era Quedorlaomer. Esses reis eles se uniram e eles foram como um rolo compressor por todo lugar que eles passavam. Toda cidade que eles chegavam, eles destruíam, eles matavam, eles tomavam despojos, riquezas, eles sequestravam as mulheres, os ricos, até que eles chegaram na região de Sodoma e Gomorra. Diz aqui o versículo 3, o Vale de Sidim. E lá então eles escravizaram 5 cidades, dentre elas Sodoma e Gomorra. E os reis dessas cidades foram escravos dos outros 4 reis durante 12 anos. Quando terminaram esses 12 anos, aqueles 5 reis escravos se rebelaram contra os outros 4 reis. Só que eles não foram páreo para os exércitos daqueles 4 reis. A tal ponto, né, no versículo 10, nós lemos aqui, que naquele lugar estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, e alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Eles caíram nos poços de betume. Tamanha era a violência que os outros 4 reis vinham contra eles. Bom, toda essa guerra acontecendo, e o que Abraão tinha a ver com isso? Nada. Abraão não tinha nada a ver com isso. Até que chegou no versículo 12, nós lemos que apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Puseram a mão em Ló, sobrinho de Abraão, na família de Ló, nos bens de Ló, sequestraram Ló. E no versículo 13 nós vemos que um daqueles que estavam por ali escapou e contou a Abraão, o hebreu, que habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e Aner, os quais eram aliados de Abrão. Então vejam, meus irmãos, Abraão então fica sabendo daquela história. Abraão fica sabendo daquela guerra, daqueles reis pagãos. Abraão fica sabendo que eles invadiram Sodoma, que eles sequestraram o seu sobrinho, que eles levaram o seu sobrinho e a família do seu sobrinho, os bens do seu sobrinho, presos. Qual que seria a atitude de Abraão ao ouvir isso? Ele poderia dizer o seguinte: ah é? Prenderam Ló? Problema dele. O problema é dele. Não foi ele que escolheu ir para Sodoma? Não foi ele que escolheu ir para as campinas do Jordão, lugar regado, verde? Não foi ele que escolheu ir para a grande cidade de Sodoma, onde os homens são maus, são ímpios, são idólatras? E eu fiquei com o deserto? Problema dele. Ele colheu, agora ele vai plantar. Ele plantou, agora ele vai colher. Mas essa não é a atitude de um crente. Essa não foi a atitude de Abraão. Diz o versículo 14 que, ouvindo Abrão que o seu sobrinho estava preso, o que ele fez? Fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Abraão agiu como um rei corajoso, diga-se de passagem,
um rei guerreiro. E você vê como a postura de Abraão é completamente diferente daquela postura do capítulo 12. Quando, fugindo da fome, ele e Sara foram para o Egito, e ele, com medo de morrer, porque Sara era muito bonita, você lembra disso? Ele falou: olha, Sara, você é linda, você é muito formosa. Se te perguntarem, você é minha irmã. Porque se descobriram que você é minha esposa, eles vão me matar. Covarde, medroso. Agora, aqui no capítulo 14, é outra pessoa. É um homem corajoso, decidido. Ele sai para a guerra. E não era qualquer guerra. Eram 4 exércitos muito poderosos, que já haviam vencido outros, que já haviam vencido os exércitos de Sodoma, Gomorra e de outras 3 cidades. E Abraão aqui, meus irmãos, ele toma 318 homens e vai para essa guerra. É interessante uma coisa, se você voltar para o versículo 13, diz que aquela pessoa que foi e contou a Abraão foi até os Carvalhais de Manre. Os Carvalhais de Manre eram um lugar onde Abraão morava. E eu já te falei isso, Abraão não morava em casa. Abraão morava em barraca, em tendas. Mas ali era o cantinho dele, ali era o lugar dele. Abraão estava ali no seu conforto, na sua tranquilidade, no meio dos seus afazeres. Como eu disse, Abraão poderia falar assim: problema do Ló. Eu não vou deixar as minhas coisas, não vou deixar a minha esposa, deixar os meus rebanhos. Eu já sou um homem velho e vou lá enfrentar 4 exércitos fortes e poderosos. Não vou fazer isso não, ele que se vire. Abraão deixou o conforto do seu lar, Abraão deixou os seus afazeres e foi para a guerra. Irmãos, essa atitude de Abraão nos lembra, nos aponta para Cristo. Cristo, meus irmãos, Ele é Rei. Ele é o Rei dos Reis. E assim como Abraão, Jesus ele deixou o seu lar celestial. Jesus se levantou do seu trono, teve a iniciativa de vir a este mundo mau, este mundo hostil, tornando-se um de nós para nos salvar. Abraão foi para o campo de batalha para salvar Ló da prisão daqueles reis ímpios. Jesus saiu da sua morada celestial e veio a este mundo para nos salvar do cativeiro do pecado. Em Lucas 19, versículo 10, ele disse o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Perdido. Jesus veio salvar aquele que estava perdido. E, assim como Ló, meus irmãos, nós também estávamos perdidos. Nós somos descendentes de Adão. Adão escolheu o pecado. E nós somos filhos de Adão. Somos pecadores porque Adão pecou primeiro. Nós carregamos o pecado original, somos herdeiros do pecado original. E porque somos pecadores, nós gostamos de pecar. Nós escolhemos o pecado. Naturalmente, nós somos inimigos de Deus. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 5:8. Abra lá para você ver. Romanos capítulo 5, verso 8. Diz assim, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós, o quê? Ainda pecadores. Jesus ele veio a esse mundo para resgatar pessoas pecadoras. Ló era um pecador. Ló tinha frustrado seu tio.
Ló tinha sido ingrato com seu tio. E Abraão, provando que amava o seu sobrinho, ele foi lá resgatá-lo. Nós pecamos contra Deus, mas Ele nos amou tanto que mandou o seu Filho para morrer por nós, para salvar pecadores. Agora vai lá em Lucas 4,18. Lucas 4,18. Olha o que Jesus disse, as palavras de Jesus, lendo a profecia de Isaías, Lucas 4,18. Diz assim, irmãos: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Libertação aos cativos. Jesus, ele veio libertar cativos, libertar presos. Por que ele fez isso? Porque ele nos amou. Hebreus capítulo 2, se você tiver com a sua Bíblia aí mais uma vez, Hebreus 2, versículo 11, diz assim, Hebreus 2, 11: pois, tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Abraão não tinha nada a ver com a guerra, até que mexeram com a família dele. E ele foi resgatar a família dele. Jesus veio para resgatar a família dele, os irmãos dele. Jesus não tem vergonha de você, apesar dos seus pecados, da sua maldade, da sua impiedade. Jesus não tem vergonha de mim, apesar da minha maldade, do meu pecado. E Ele veio, sofreu, morreu e ressuscitou, venceu, para nos dar a salvação, para nos tirar da escravidão do pecado. Ele veio como rei, Ele morreu como rei, venceu o pecado na cruz, venceu a morte ao sair do sepulcro. Mas, meus irmãos, Abraão teve ainda uma segunda atitude. Ele foi corajoso, sim, mas ele foi na dependência de Deus. Olha lá, Gênesis 14 mais uma vez. Diz o versículo 14 aqui, Gênesis 14, 14. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Abraão tomou 318 dos seus melhores servos, nascidos na sua casa, e ele foi para uma guerra com esses 318 homens para libertar Ló. Agora preste atenção numa coisa: quando se fala em 318 homens, talvez você possa pensar em muita gente. Só que quando você pensa que esses 318 homens foram enfrentar 4 exércitos, exércitos poderosos, exércitos vitoriosos, exércitos fortes, treinados, talvez qualquer um pudesse pensar o seguinte: eles não têm nenhuma chance. Eles não têm nenhuma chance. Mas Abraão, ele armou uma estratégia. No versículo 15, nós lemos que, repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Veja só, queridos irmãos. Abraão, ele usou a cabeça. Primeiro, ele escolheu 318 homens, mas dos melhores, os mais capazes. E quando que ele atacou aqueles exércitos?
Versículo 15, de noite. Por que de noite? Os exércitos inimigos estavam cansados, à noite. Muitos estavam provavelmente dormindo. Escuro, então eles não teriam uma boa visão. Então Abraão, ele, usando a sua inteligência, ele escolhe homens capacitados, ele ataca de noite, e diz o versículo 15 que ele os feriu. Quando você lê no Antigo Testamento que alguém feriu outra pessoa, não é ferimento, é morte. Então, Abraão e os 318 mataram aqueles soldados. E depois mataram também os reis. No versículo 17 diz que Abraão feriu Quedorlaomer, o líder, o chefão, o principal dos reis. O que isso nos mostra, meus irmãos? Isso nos mostra o seguinte, que Deus, ele capacitou Abraão com inteligência. Sim, com inteligência. Deus deu inteligência para Abraão escolher os melhores homens, para Abraão planejar o ataque à noite. Da mesma forma, Deus também nos deu inteligência, raciocínio para a gente usar. Deus nos deu um cérebro para a gente usar. Então, quando você trabalha, quando você estuda, quando você precisa resolver um problema, você precisa usar a sua cabeça, você precisa usar o seu cérebro, você precisa raciocinar, você precisa pensar, porque Deus te deu inteligência. Só que a glória é toda dele. Então, os méritos são totalmente dele. Então, quando você trabalhar e o seu trabalho for bem sucedido, quando você tiver uma boa colheita na lavoura, Deus abençoar com uma lavoura, com uma grande colheita, quando você que trabalha com madeira for bem sucedido, quando você estiver procurando aquele defeito chato no carro, no caminhão, no trator, e você conseguir encontrar e consertar, quando você tiver boas vendas no comércio, quando você, minha irmã, dona de casa, e às vezes até os homens que cozinham, eu mesmo cozinho, aquela receita que nunca dava certo e você conseguia acertar aquela receita, glória a Deus. Deus te deu inteligência, e você vai usar a inteligência, você vai usar a cabeça. Abraão usou a cabeça, mas quem deu a vitória foi Deus. Olha lá o versículo 20. Nos versículos 18 a 24, nós vamos ver outros dois reis, que a gente vai falar no domingo que vem deles. Mas Melquisedeque, um desses reis, ele disse assim no versículo 20: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Deus deu inteligência para Abraão escolher os 318 homens mais capacitados. Deus deu inteligência para Abraão atacar de noite aqueles exércitos. Mas quem deu a vitória foi Deus. Abraão não podia bater no peito e falar assim: viu? Com 318 eu venci 4 exércitos. Eu sou bom, não sou? A vitória quem deu foi Deus. O menor venceu o maior. 318 homens de casa derrotaram 4 exércitos poderosos. E, irmãos, é muito notável isso porque Moisés, que foi quem escreveu o livro de Gênesis, ao registrar, inspirado pelo Espírito Santo, essa história, ele queria mostrar para Israel que as vitórias que Deus dava a Israel vinham do próprio Deus. As vitórias que Israel tinha vinham do próprio Deus. Então, por exemplo, Israel venceu, derrotou Jericó, a cidade fortificada de Jericó. Como? Você se lembra? Rodaram a cidade 7 dias, no 7º dia eles tocaram trombetas e gritaram. Deus deu a vitória para eles. Depois, mais tarde,
Gideão, lembra de Gideão? Gideão, ele usou 300 homens para derrotar os midianitas. Deus deu a vitória. Sansão usou a queixada de um jumento e matou muitos homens. Mas a força era de Sansão? Não, a força vinha de Deus. O Espírito Santo, o Espírito de Deus que estava sobre Sansão. Davi, quando Davi derrotou o gigante, ele mesmo disse: eu venho no nome do Senhor dos Exércitos. Então, quando Deus te der vitórias nessa vida, Deus te abençoar na sua casa, te abençoar no seu trabalho, quando Deus te der inteligência para você resolver as questões da sua vida, dê glórias a Ele. A vitória vem dEle, as bênçãos vêm dEle. Abraão usou a inteligência que Deus deu, Abraão foi vitorioso. Abraão resgatou o seu sobrinho, no versículo 16, trouxe de novo todos os bens, trouxe a Ló, seu sobrinho, os bens dele, as mulheres. Que mulheres? A esposa e as filhas, o povo, todas as pessoas que estavam ali com Ló. Mas a glória era de Deus, o mérito era de Deus, do Senhor. Louve a Deus por tudo aquilo que Ele te dá. E veja, depois que Abraão libertou o seu sobrinho, venceu aquela batalha, o versículo 17 nos diz que saiu ao encontro de Abraão o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Queridos irmãos, o rei de Sodoma e as outras pessoas que estavam com ele, olha o final do versículo 16, o povo, que povo? O povo de Sodoma. O rei de Sodoma e os habitantes de Sodoma, que foram libertados por Deus através de Abraão, eles viram o poder de Deus ali. Eles viram como que o poderoso Deus usou Abraão e aqueles homens, 318, para derrotarem aquilo que o rei de Sodoma não conseguiu. O rei de Sodoma não conseguiu, junto com o rei de Gomorra e com o rei de outras 3 cidades, não conseguiram derrotar aqueles 4 exércitos. Abraão foi lá com 318 e derrotou, porque Deus deu a vitória para Abraão. Então o rei de Sodoma e as pessoas, o povo de Sodoma que estavam ali, viram o poder de Deus, viram a misericórdia de Deus. E eles se converteram? Eles viram tudo isso e eles abandonaram os seus ídolos, abandonaram os seus pecados e passaram a servir o Senhor? Reconheceram que o Senhor é Deus? Não. Eles continuaram os seus pecados. Tanto que, mais tarde, Deus destrói Sodoma. Eles eram indesculpáveis. Indesculpáveis. É como eu falei hoje de manhã. Aqueles líderes de Jerusalém, aquelas autoridades, viram o poder de Deus, a misericórdia de Deus sobre aquele coxo de nascença que foi curado por Pedro e João. E eles não se arrependeram. Quantas pessoas veem o poder de Deus na vida delas, a misericórdia, a graça, e continuam nos seus pecados? Quantas pessoas frequentaram esses bancos desde a infância e hoje estão nos seus pecados? São indesculpáveis, assim como o rei de Sodoma e o povo de Sodoma que não se arrependeu. Assim, meus irmãos, Abraão, ele dependeu de Deus em toda a sua empreitada. Abraão, ele tomou iniciativa, ele foi corajoso, ele foi inteligente, mas ele dependeu de Deus, ele confiou em Deus e Deus deu a vitória a Abraão sobre aqueles 4 reis pagãos e ele então resgatou Ló e os seus parentes.
Concluindo, meus irmãos, eu tenho duas palavras a todos vocês nesta noite. Primeiro, lembre-se da graça de Deus sobre a sua vida. Assim como Ló, você já fez muita besteira. Ló fez escolhas erradas e você também já fez escolhas erradas. Ló cobiçou. Em algum momento da sua vida você também cobiçou. Mas, assim como Abraão teve misericórdia de Ló, porque Abraão amava a Ló, o Senhor teve misericórdia de você, porque Ele te ama. Assim como Abraão foi para a guerra e venceu os inimigos e resgatou Ló da prisão, Jesus Cristo ele veio a esse mundo. Assim como Abraão deixou os seus afazeres, a sua casa, Jesus deixou o seu trono, o céu, e veio a esse mundo. E na cruz, ele venceu o pecado. Quando saiu do sepulcro, ele venceu a morte. E o nosso maior inimigo já está vencido, porque Cristo venceu ele. E você faz parte da família dele. Ló era a família de Abraão. E você faz parte da família de Deus. Você é irmão de Cristo, irmã de Cristo. E apesar dos seus pecados, Ele não se envergonha de te chamar de irmão, de irmã. Apesar das escolhas erradas de Ló, Abraão não se envergonhou dele. Por isso, se você ainda não crê nesse nome, se você ainda não confia no Rei dos Reis, arrependa-se dos seus pecados. Abandone a sua vida errada e entregue a sua vida ao Rei dos Reis. Confie nele, o Rei que venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo, que te liberta do pecado e da morte. Em segundo lugar, você que já é crente, louve ao Senhor pela maravilhosa salvação, pela maravilhosa libertação que Ele te deu. Você era um escravo do pecado, estava preso e Ele te libertou. Você agora serve somente a Deus. Agradeça a Deus porque Ele te deu inteligência para lidar com os problemas da vida. Mas nunca se esqueça que a glória é toda dele. Quando você tiver sucesso nas empreitadas da sua vida, não acredite o seu sucesso à inteligência ou à capacidade que você tem, mas acredite a Deus. Ele que nos dá todas as bênçãos, todas as coisas, porque Ele é Rei. E finalmente, no último dia, esse Rei voltará. A Bíblia diz, meus irmãos, que Ele voltará montado num cavalo branco. O Rei dos Reis voltará. Seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. E nós viveremos com Ele eternamente no novo céu e na nova terra. Nós nos assentaremos em tronos com Ele. Nós reinaremos com Ele. Porque Ele é o Rei. E nós somos os seus súditos. Toda glória, toda honra, todo louvor sejam dados ao Rei dos Reis. Que Ele nos abençoe, irmãos.